Escolhido, você percebeu que toda vez que alguém tenta derrubar você, essa pessoa tropeça e cai sozinha? Não é sorte, não é coincidência, é o seu sangue reagindo. No exato segundo em que o inimigo tentou tocar no seu destino, ele não atingiu você. Ele acordou um guardião ancestral, uma força masculina que ele não pode ver e à qual ninguém pode se opor. Você precisa entender o que está acontecendo por trás das cortinas, escolhido. Sua paz não é mais negociável. Sua proteção vem de uma energia que é antiga, forte e que reage antes mesmo de você saber que estava em perigo. O universo está defendendo você, tornando seus inimigos em meros obstáculos confusos, que não entendem por que seus planos desmoronam. Eu vou te mostrar hoje como essa proteção ancestral se manifesta na sua vida, porque você tem visto sinais, tremores, intuições, desvios de rota, que não são fruto da sua imaginação. Chegou a hora de parar de duvidar da sua força e assumir a armadura que você herdou, para ancorar essa verdade e declarar ao universo que você aceita a intervenção e a proteção inabalável do seu ancestral. Eu preciso da sua participação. Curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo nível de ativação. E o mais importante, comente 11 agora para manifestar que essa energia guardiã está selada e ativa na sua vida. Repito, eu preciso que você vá nos comentários e escreva o número 11 para selar a sua proteção e reivindicar essa intervenção. Sua resposta é crucial. Eles vieram para te diminuir, achando que você era um alvo fácil, mas não sabiam que, ao mexer com a sua paz, estavam na verdade batendo na porta do ancestral errado. Você não é um guerreiro solitário. Você é o herdeiro de uma linhagem que sobreviveu ao que eles nem sonhariam enfrentar. Quando seus inimigos tramam, eles veem só você, mas o universo lhes mostra uma sombra furiosa e poderosa atrás de você. Você carrega a força, a resiliência e a memória de sobrevivência de um homem que se recusa a ver a linhagem cair. Essa proteção não é sutil. Ela age no mundo real, na hora. É por isso que os planos deles desmoronam inexplicavelmente. A confiança deles some e as mentiras não se sustentam. Não é sorte, é repulsa ancestral. Você já viu isso acontecer. A pessoa tentou te humilhar em público e, de repente, tropeçou nas próprias palavras. Tentou te trair, e os segredos dela vieram à tona antes que pudesse terminar a maldade. Você não precisa levantar um dedo. Sua presença já é um campo de força. Seus inimigos pensam que estão lutando contra a pessoa que você é hoje, mas estão confrontando séculos de força. Você é a prova viva de que a energia da sua linhagem se recusa a ser derrotada. Você carrega uma história que eles não conseguem copiar nem entender. Mas se tudo isso é verdade, e se você está tão protegido, por que a vida ainda parece uma luta? Qual é a única coisa que seu ancestral permitiu que você sentisse para te preparar para a sua ascensão? Essa pressão que você sente não é um fardo, é o peso da sua soberania. Você carrega o DNA de quem sobreviveu ao que era impossível. Quando você sente a tensão no ar, não é o medo batendo. É a sua linhagem masculina avisando: estamos aqui. Seus inimigos sentem isso de longe. Eles não entendem por que falham. Mas você sabe. Eles não estão enfrentando apenas você. Você é o ponto final de uma linha de guerreiros. O seu ancestral não espera que você reaja. Ele age no silêncio, como um paredão de aço que reflete a maldade. É por isso que o jogo vira tão rápido para quem tenta te derrubar. Você não precisa levantar um dedo, a sua proteção faz o trabalho pesado. Você já notou como as mentiras deles desmoronam ou como eles perdem o foco justo quando planejam te prejudicar? Isso não é sorte, é intervenção ancestral. Mas existe uma diferença crucial entre ser protegido e entender por que você foi escolhido.
A sua força vai muito além da sobrevivência. Ela é uma mensagem codificada. Por que sua linhagem investiu tanta energia em você, o descendente mais forte? Prepare-se para compreender a lei que rege sua presença, pois o seu propósito não é pessoal, é uma dívida que você veio cobrar do universo. Sentiu esse tremor? Não foi coincidência. Sua frequência acabou de ser realinhada. O universo respondeu e a energia da sua linhagem se ativou. Você quebrou o ciclo da invisibilidade. Para selar essa ativação de consciência e honrar a intervenção ancestral, mostre ao universo que você valoriza essa bênção. Clique no Super Thanks. É um gesto de gratidão e reconhecimento. Pode ser 5, 10 ou até R$ 100, mas o que importa é o valor que o seu coração indicar. Você não está apenas pagando por um vídeo, está investindo na vibração que o trouxe até este momento. Você não está aqui por acaso. Você viu com seus próprios olhos. A maldição que jogaram contra você não só falhou, como também acertou o remetente com força total. Pense bem, a pessoa que tentou te humilhar saiu da situação humilhada. Quem tentou te trair viu a própria vida desmoronar primeiro. Isso não é sorte, nem coincidência. É o seu alinhamento ancestral em ação. Seus inimigos pensaram que estavam brigando apenas com você, uma pessoa. Eles esqueceram que, ao te atacar, estavam acordando uma força masculina da sua linhagem, um protetor que não tolera que mexam com o seu. Sua paz não é passiva. Ela é defendida por uma parede invisível. Cada intenção ruim que chega perto de você é analisada e rebatida com precisão cirúrgica. É por isso que você nota as pessoas ficando nervosas, gaguejando ou inventando desculpas esfarrapadas para se afastarem, mesmo antes de você dizer qualquer coisa. Sua presença carrega a memória de guerreiros e essa energia de proteção faz com que quem não é sincero sinta um peso insuportável no ambiente. Eles não entendem por que tudo desanda quando tentam te derrubar, mas a resposta é simples. Eles estão pisando em território sagrado. A verdade que eles não conseguem aceitar é que a força que reverteu o golpe não veio de você, mas da história que você carrega. Você é o descendente que seu antepassado escolheu proteger, o ponto onde a resiliência da sua linhagem se manifesta de forma bruta. Sua proteção não se limita a te livrar do perigo, ela desmantela o inimigo antes que ele entenda o que o atingiu. Mas o que acontece quando essa proteção não apenas te defende, mas também começa a manifestar os seus desejos, transformando cada tentativa de te parar em uma chance de aceleração. Espera um segundo, escolhido. Eu preciso pausar a revelação do seu poder por um momento. Se você veio até aqui e sentiu que cada palavra ressoa nos seus ossos, então o universo está te testando agora. O quão comprometido você está em realmente ativar essa proteção. Não adianta nada seu ancestral te cobrir de armadura se você não fizer a sua parte e reivindicar a força que corre nas suas veias. Esta é a hora de selar seu alinhamento. Se você sente que seu próximo nível está se cristalizando e essa proteção masculina está te levando à sua abundância máxima, eu quero que você comente 11 aqui embaixo. O número 11 não é apenas um número, ele é um código energético que significa abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar 11, você está ativando e reivindicando que sua manifestação não é apenas possível, mas que ela já está se formando no seu campo de energia, guiada pela sua linhagem. Comprometimento é a chave. Se você está pronto para aceitar essa nova fase, onde você não apenas sobrevive, mas domina, faça a sua parte nessa missão. Curta o vídeo agora mesmo para amplificar essa frequência e mostrar ao algoritmo que essa mensagem é poderosa. E se você ainda não faz parte dessa família de herdeiros protegidos, inscreva-se no canal para garantir que você continue a receber a orientação que seu ancestral quer que você ouça. Vamos em frente,
porque o que vem a seguir é a chave para desvendar por que seus inimigos tremem ao seu redor. Você não é forte por acaso ou sorte. Você carrega o mapa de sobrevivência de um guerreiro que venceu tudo que a vida jogou. Seu DNA não é apenas uma herança biológica, é um arquivo de batalha. Cada vez que você se levantou após uma traição, isso não foi só esforço, foi seu sistema de defesa ancestral ativando. Eles pensaram que iriam te quebrar, mas você é a versão aperfeiçoada de uma linhagem que se recusou a morrer. É por isso que seus inimigos ficam confusos. Eles não estão lutando só contra você, mas contra séculos de resiliência codificada. Eles vêm te sabotar, mas é como tentar dar um soco em um espelho de aço. A dor só volta para a mão deles. Você já viu a fofoca se voltar, o plano desmoronar bem na hora H. Você não precisou fazer nada, sua proteção fez o trabalho pesado por você. Essa força que te guarda não é passiva. É a memória de um ancestral que transformou a dor dele na sua armadura. Você é a resposta pela qual ele suportou. Mas se essa proteção se manifesta através de sinais sutis que a maioria ignora, qual é o custo real que sua linhagem pagou para que você pudesse andar hoje com essa soberania inquebrável? Você notou, não foi? Eles ficam quietos, gaguejam ou evitam seu olhar perto de você. Não é sobre você, mas sobre a força que o acompanha. Sua energia é antiga demais para ser ignorada. Quando alguém se aproxima com má intenção, ele esbarra em um legado de guerreiros que se recusam a ver você cair. Essa proteção ancestral é um muro invisível que repele a falsidade, fazendo o inimigo se sentir confuso. Você não está imaginando, essa força não é sorte, está codificada no seu DNA. Sua intuição, o calafrio antes do perigo e a clareza no caos são herança pura. Você carrega a memória de sobrevivência de um ancestral que lutou para que você não precisasse lutar as mesmas batalhas. É por isso que planos para te derrubar sempre falham. Seu corpo avisa que você está coberto antes que sua mente entenda o jogo. Seus inimigos, ao mirarem em você, estão tocando em uma estrutura sagrada. Eles pensam que atacam um indivíduo, mas acordam uma força que opera fora do tempo. O que você faria se descobrisse que essa intervenção ancestral não só protege, mas direciona você para o seu destino, garantindo que certas oportunidades apareçam? A profundidade dessa verdade é maior do que você imagina. A sua energia não é um playground para curiosos. Você é, de fato, um fio de alta voltagem. Quando alguém mira em você com maldade ou inveja, ele não está te atacando sozinho. Ele está batendo de frente com uma blindagem ancestral que reage antes mesmo que você perceba o perigo. É por isso que os planos dos seus inimigos desmoronam de repente. Eles tentaram cortar a eletricidade, mas tomaram o choque. Isso não é sorte. É a sua herança, uma força que está codificada no seu DNA. Você carrega a resiliência e a percepção dos guerreiros da sua linhagem. Por isso, você detecta a mentira a quilômetros e se afasta das pessoas falsas antes que elas tirem a máscara. Essa intuição apurada é o seu ancestral falando baixo no seu ouvido. Atenção! Seu corpo reage à ameaça antes que seu cérebro entenda a jogada. Você está descobrindo que não caminha sozinho. Você carrega um exército de memória e força. Mas se essa proteção ancestral é tão forte e instantânea, isso nos leva a uma questão mais profunda sobre o seu propósito. O que acontece com a sua vida e o seu destino quando você finalmente entende que foi escolhido para corrigir exatamente aquilo que eles não conseguiram? Você não está aqui por acaso. Seu antepassado masculino tomou uma decisão crucial. Ele escolheu não permitir que você caísse. Essa proteção não é passiva, é um contrato silencioso, assinado em seu DNA. Enquanto o mundo tentava te derrubar, ele se levanta como uma muralha, garantindo que toda vez que você tropeça, há uma força ancestral para te erguer de novo. Ele age antes de você notar o perigo.
Por isso, seus inimigos se confundem. Eles traçam planos mirabolantes e, de repente, tudo desmorona nas mãos deles. Eles pensam que você é sortudo, mas está coberto por uma energia que repele o mal. Você carrega a resiliência de um guerreiro. Essa força invisível faz a falsidade gaguejar e as más intenções se autodestruírem. Você não precisa lutar todas as batalhas. Sua linhagem está em campo por você. Sua história é muito mais profunda do que a luta diária. Você não é apenas o herdeiro de uma defesa inquebrável. Você é o ponto culminante de séculos de sobrevivência. O destino te escolheu não para ser vítima, mas para ser a resposta. Mas se essa proteção é tão automática, o que acontece quando você, o portador da tocha, decide ativá-la e controlá-la de forma consciente? Você carrega uma força que seus inimigos não conseguem enxergar, um instinto de sobrevivência costurado no seu DNA. Não é sorte quando você desvia de uma cilada ou se afasta de alguém tóxico antes que a traição aconteça. Essa clareza súbita é a sua ancestralidade masculina em ação, um alarme que dispara antes que o perigo chegue. Quando alguém tenta atingir você, eles não veem o campo de força que reflete a má intenção diretamente de volta ao remetente. Pense nos momentos em que quem tentou diminuir você acabou se expondo, ou quando o plano de alguém se desfez do nada. Isso não é erro do universo, é intervenção direta. Seu antepassado não espera que você lute. Ele entra na energia do inimigo e causa um curto-circuito. É por isso que as pessoas ficam nervosas ao seu redor, mesmo quando você está sorrindo. Elas sentem uma pressão que não conseguem explicar, porque quem mexe com você se mete com uma linhagem inteira. Sua proteção é mais que um escudo, é a herança que transformou sua dor em direção. Você não é um alvo, mas o resultado de gerações que se recusaram a cair, e essa força é sua intuição mais afiada. Mas há algo vital que você precisa entender agora. Como a sua própria presença, ativada por essa linhagem de guerreiros, se torna a punição silenciosa para todos aqueles que se atrevem a subestimar você. Você olhou para trás e pensou que os momentos difíceis eram um castigo. Esqueça isso. Seu sofrimento não foi falha do seu protetor, foi o plano dele. Seu ancestral permitiu certas batalhas porque ele sabia que o fogo não te quebraria. Ele te moldaria. Cada traição e perda que você aguentou serviu como um campo de treinamento brutal. Você não foi feito para ser frágil. A pressão não era para te esmagar, mas para te transformar na arma mais afiada da sua linhagem. É por isso que você é inquebrável. Você carrega a força de gerações que sobreviveram a coisas piores. Sua resiliência não é sorte, é herança pura, codificada no seu DNA. Agora, quando seus inimigos tentam te atacar, eles não encontram uma vítima. Eles encontram o resultado de um treinamento de elite que jamais suportariam. Eles só ativaram a versão mais forte de você, aquela que foi forjada no fogo e não tem medo de mais nada. Todo esse caminho difícil serviu para uma coisa crucial: aguçar sua visão. A dor te ensinou a farejar a mentira e a detectar a ameaça antes que ela se mostre, uma habilidade transmitida pelo seu ancestral. Você não está apenas curado, você está calibrado. Mas se a sua força é sua armadura, o que acontece quando a própria armadura revela que seu maior poder é algo que você sempre pensou ser sua maior fraqueza? Você já foi chamado de sensível demais? O mundo insiste em dizer que sentir profundamente é um defeito. Mas essa sua intensidade não é fragilidade. É a prova de que você está conectado a um sistema de alerta que a maioria ignora. Sua intuição, aquele frio na espinha ou a clareza súbita, é a voz do seu antepassado. É uma defesa programada no seu DNA, um instinto de sobrevivência herdado. Você capta a energia ruim antes mesmo que a palavra seja dita. Isso não é paranoia, é precisão.
Por isso, quando alguém tenta te atacar, a intenção deles vacila antes de chegar em você. Seus inimigos ficam confusos, tremem ou se afastam, não por sua causa, mas porque a energia ancestral reage. Eles pensam que estão enfrentando você sozinho, mas na verdade esbarram numa muralha antiga. É a herança de quem sobreviveu agindo. Aquele que tenta te enganar vê a própria confiança desmoronar. A casa dele cai antes que a sua caia. Mas há um detalhe que você ainda não percebeu sobre essa proteção. Não basta afastar o perigo. Essa força não apenas impede que o mal te atinja, ela o redireciona. Você verá que essa energia de defesa tem um método de ação muito mais direto e quase brutal do que a simples intuição. Prepare-se para entender agora qual é o preço exato que seus inimigos pagam por subestimarem sua linhagem. Sua energia não é um depósito de lixo, é um templo, e é você quem decide quem entra. Durante muito tempo, você deixou as pessoas agirem como se seu espaço fosse um lixão emocional, jogando inveja, caos e fofoca sem pedir licença. Chega! Você carrega a força ancestral de um protetor que não tolera desrespeito. Pare de absorver o medo, o drama e a confusão dos outros. Seu campo de energia não foi feito para carregar o peso de quem se recusa a curar a si mesmo. Olhe para trás e veja as vezes em que você se sentiu exausto do nada. Não foi coincidência. Foi a sua energia reagindo à sujeira que você permitiu que fosse despejada sobre você. Seu antepassado masculino não protegeu a linhagem por séculos para que você se tornasse a lixeira emocional do seu bairro. Você tem a permissão de fechar as portas, de dizer não sem culpa e de afastar quem tenta minar sua paz. Você tem o direito soberano de proteger sua frequência. Quando você decide que a bagunça de outras pessoas não é sua responsabilidade, algo acontece. Você para de se sentir drenado e começa a se sentir poderoso. Essa decisão não é egoísmo. É alinhamento com a proteção que está por trás de você. A partir de agora, cada não que você disser será a voz do seu antepassado ecoando. Mas como exatamente essa soberania se manifesta para que as pessoas respeitem você antes mesmo que você precise falar? Você sentiu a solidão quando parecia que todos estavam sumindo da sua vida? Parecia abandono, mas não era. O universo estava limpando o palco. Tudo que era instável, falso ou superficial foi retirado. Pense bem. As pessoas que te atrasavam tiveram que sair para que você pudesse acelerar. Aquele momento de silêncio não foi um castigo. Foi a chance perfeita para você se concentrar e fortalecer a energia que seus antepassados lhe deram. Essa faxina invisível é o primeiro sinal da sua ascensão. Seus ancestrais não permitiram que você fosse prejudicado pela negatividade barulhenta. Eles isolaram você dos parasitas para que você pudesse ouvir sua intuição, que é a voz da sua linhagem. Você não está mais lutando contra as sombras, mas sim usando o espaço que lhe foi dado para construir seu verdadeiro poder. Cada pessoa que saiu abriu um caminho para que sua força hereditária pudesse se manifestar sem obstáculos. A questão agora não é se você vai subir, mas como essa ascensão vai redefinir tudo ao seu redor. Você entende que essa proteção ancestral brutal não é um presente fácil, é um fardo, uma coroa. A solidão foi apenas o começo do treinamento. Você está pronto para aceitar o verdadeiro custo de ser o descendente mais forte, o ponto de virada? Você não foge da escuridão, você se torna o comandante dela. Seus inimigos pensaram que o silêncio era fraqueza, que a sua calma era covardia. Eles se enganaram. Esse silêncio é a respiração profunda do seu ancestral masculino, o momento exato antes da intervenção. Quando tentaram te diminuir, ativaram a força mais antiga da sua linhagem. Você não está apenas se defendendo. Você está canalizando a resiliência de gerações que sobreviveram a coisas muito piores.
É por isso que os planos deles desmoronam antes de te alcançar. Não é sorte, é uma barreira invisível de aço forjada há muito tempo. Essa proteção não é gentil, ela é agressiva e cirúrgica. Ela atua na sua vida como um sistema de defesa que reage mais rápido que a sua consciência. É por isso que você sente um arrepio antes de uma traição. Ou porque certas pessoas ficam nervosas ao seu redor, mesmo quando você está apenas sendo educado. Elas sentem o peso da sua história, a presença do seu guardião que não tolera desrespeito. Você é um campo minado para más intenções. Cada tentativa de te prejudicar se transforma em um bumerangue, atingindo-os com uma precisão que eles não conseguem explicar. Entenda bem, você não foi feito para evitar o caos. Você foi treinado para dominá-lo. Sua escuridão não é o seu fim, ela é o seu território de treino. Seus ancestrais permitiram as lutas necessárias para te moldar, para que agora, no momento do seu pico, você esteja pronto. Sua ascensão está garantida não porque é fácil, mas porque sua linhagem se recusa a ver você cair. Mas afinal, como exatamente você pode usar esse poder ancestral para não apenas repelir, mas para reescrever as regras do jogo e controlar o movimento daqueles que te atacam? Seus inimigos cometem um erro fatal. Confundem seu silêncio com fraqueza. Eles pensam que, ao ficar quieto, você está cedendo espaço para a maldade. Pura ingenuidade. Sua calma é a paciência herdada de uma linhagem de guerreiros. Seu silêncio agora tem dentes, porque ele é apoiado por uma força ancestral que se recusa a ver você cair. Eles não estão apenas te atacando, estão cutucando uma sombra que reage mais rápido que qualquer defesa humana. O preço da sua paz é o caos deles. Quem ousa perturbar sua tranquilidade paga com o próprio desmoronamento. É por isso que os planos deles falham e a confiança deles evapora. Você não precisa mover um músculo. Sua presença carrega uma barreira invisível que reflete as intenções negativas de volta. Você tem a soberania de assistir à queda deles de camarote. O universo não espera você se defender. Ele faz o serviço por você. Mas existe um nível dessa proteção que você ainda não ativou totalmente. Se o seu ancestral está sempre te guardando, ele usa códigos muito claros para se comunicar. Aquela intuição no estômago, o alerta súbito antes do perigo, nada disso é aleatório. É a linguagem do seu escudo. O verdadeiro poder não está apenas em ter a proteção, mas em decifrar exatamente o canal que essa força ancestral utiliza para te guiar e garantir que você jamais volte a ser pego de surpresa. Você não precisa esperar a luta começar para se defender. O guardião do seu sangue, essa força ancestral, não espera você pedir licença para agir. Quando alguém decide te atacar, ele acorda um gigante adormecido. É por isso que seus inimigos tropeçam, seus planos caem e a sorte deles some. Você nem precisa reagir. Sua linhagem intercepta a maldade na fonte, transformando a intenção deles na própria punição. Essa força é a resiliência codificada no seu DNA. Você carrega a memória de guerreiros que não aceitavam desaforo. Por isso, ao entrar em um lugar, as pessoas com más intenções ficam visivelmente nervosas. Elas não estão reagindo a você, estão reagindo à presença implacável que caminha em seu encalço. Você é o ponto de convergência de gerações que lutaram para que vencesse sem esforço. Sua proteção não é sorte, é uma herança. O universo te defende porque você é o elo final de um contrato ancestral. O que você sente como intuição é uma inteligência milenar operando no seu corpo. Mas se o seu guardião já está agindo em silêncio, qual é o papel que você, o eleito, deve cumprir para que essa força se revele de forma ainda mais brutal e inegável ao mundo? Eles continuam perdendo porque a sua herança não pode ser roubada. Você carrega uma força que é mais antiga que seus inimigos. Eles tentam te derrubar, mas estão batendo no escudo de aço da sua linhagem. Sua resiliência não é sorte, é DNA.
É a memória de um ancestral que recusou o fracasso. Sua proteção age no silêncio, fazendo os planos deles desmoronarem antes de chegarem perto de você. Toda vez que alguém mira em você com má intenção, um alarme ancestral dispara. Você sente aquela estranha mudança de energia e o pressentimento? Não é paranoia. É o seu protetor reagindo. Ele entra em cena e bagunça o campo de quem tenta sabotar você. É por isso que seus inimigos ficam confusos ou veem os próprios planos virarem pó. Eles acham que atacam você, mas andam lutando contra um poder que se recusa a ver você cair. Sua força é uma promessa mantida por gerações. O peso que você carrega não é fraqueza, é o mapa de poder que seu ancestral deixou. Você resistiu porque foi moldado para isso. Mas para decolar, você precisa entender o mecanismo exato dessa defesa. Se sua resiliência está no seu DNA, qual é o código secreto que seu ancestral usou para torná-lo invencível? Você não é um acidente, mas um projeto de longa data. A resiliência que você carrega hoje é a memória muscular de todos que vieram antes e se recusaram a cair. Cada vez que a vida tentou quebrar você, sua alma não se curvou. Seu sangue se lembra de guerras muito piores. Você é a resposta viva, a revanche silenciosa de uma linhagem que lutou e sobreviveu para que você pudesse florescer agora. É por isso que seus inimigos saem confusos. Eles pensam que estão te atacando sozinho, mas estão atingindo uma muralha de aço forjada por gerações. Quando tentam te trair ou humilhar, a intenção deles ricocheteia imediatamente. Você não precisa retaliar, sua proteção age por você. Você carrega a sabedoria do guerreiro final que venceu o que era para ter aniquilado sua família. Você é a prova de que a história não se repete quando você está no comando. Sua linhagem não está apenas te guardando, ela te preparou para este exato momento. Mas se toda essa força que repele o mal é apenas a memória de uma luta antiga, o que acontece quando você para de sobreviver e começa a ativar o poder que foi guardado, esperando o despertar total da sua soberania? Você não está apenas de pé. Você é a resposta invicta de toda a sua linhagem, e a profecia é clara. A força do seu ancestral masculino, esse escudo forjado na sobrevivência, agora reflete todo o ataque de volta para o remetente. Sua vitória não é sorte, é herança. Você é o descendente que não cairá, pois carrega uma armadura que nenhuma força inimiga pode copiar. Para selar este nível de proteção e firmar que o escudo ancestral está ativado na sua vida, eu peço, deixe seu like e inscreva-se no canal se ainda não fez parte da nossa família. E para cravar que essa vitória é sua, comente o código 11 aqui embaixo, declarando que você é inquebrável. Por fim, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas saibam que a proteção delas também é real. Você é imparável.